Assume now a group of people aware of the reality of interpersonal conflicts and in search of a way out of this predicament. Suponha que um grupo de pessoas, ciente da realidade dos conflitos interpessoais, queira resolver esse problema. Imagine que eu então proponho a seguinte solução: em toda situação de conflito, mesmo naqueles onde eu esteja envolvido pessoalmente, eu terei a palavra final. Eu serei o juiz definitivo sobre propriedade, e sobre quem está certo ou errado em qualquer disputa por recursos. Dessa forma, todos os conflitos poderão ser evitados ou solucionados tranquilamente. Quais seriam as chances de encontrar alguém que concordasse com tal proposta? E mesmo assim, e aqui está o mistério, essa solução obviamente insana é a realidade. Para onde quer que você olhe, ela foi colocada em prática na forma da instituição do Estado. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o ensaio da aristocracia, a monarquia, a democracia de Hans Hermann Hoppe. O autor é economista da escola austríaca, professor emérito da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, e membro do Instituto Ludwig von Mises. Classificado como filósofo anarcocapitalista paleolibertário e autor de vários livros, entre eles Democracia, o Deus que Falhou, esse com tradução em português. O subtítulo do artigo, A Tale of Moral and Economic Folly and Decay, revela a opinião contrária do autor, a ideia que o processo político é um processo de progresso, conforme defendido por outros autores intelectuais. Para discutir essa obra comigo, Zeno Estoico, estão aqui hoje Juscelino Encanador. Boa noite, meu povo e minha pova. Pepe Peripatético. Boa noite. E Salazar Luso. Olá, tudo bem? Acho que podemos resumir então o artigo, ao contrário de outros historiadores, outros analistas políticos como Francis Fukuyama, que o processo político como nós o conhecemos, né, que chega até a democracia liberal, não é um processo de progresso, e sim, no caso como o autor defende, um processo de decadência, né? Vocês concordam com isso? Sim, e concordo também. Então tá, obrigado a todos, boa noite, obrigado pela audiência. Vamos lá então, Pepe Peripatético. Não, o Salazar o começou a artigo. falar. Eu que tenho que falar porque eu recomendei o artigo, né? Tá bom. É. Eu acho que o ponto relevante, na verdade, ele se coloca contra, a gente já tinha discutido em outros episódios, acho que do Mental Moldbug, né, aquela visão weak da história de contínuo progresso, não só tecnológico, mas social, moral e até espiritual. Ele se coloca contra isso e em grande medida, a postura dele, apesar de ele ser claramente um anarcocapitalista, quer dizer, ele originalmente era liberal clássico, depois ele se tornou libertário, e eu lembro do artigo dele, acho que de 2009, né, ou não, 2003, quando ele fala basicamente que ele decidiu que ele seria anarcocapitalista. Ele fala, o Estado, qualquer tamanho que você tem um Estado, o Estado vai crescer indefinidamente. Então eu sou contra o Estado. Apesar dele ser anarcocapitalista, o artigo tem um aspecto bem tradicionalista, né, na medida em que ele mostra que o progresso societal moderno do liberalismo social e político é um processo de decadência, né? Esse é o aspecto interessante do artigo. Assim, o artigo, na verdade, ele é publicado na forma de livro, né? Ele tem 70 páginas, certo? O Zeno, quando discutiu comigo, falou, o artigo é meio superficial. Eu falei, sim, porque é um livro muito curto. É bem curto, né? Mas eu achei interessante precisamente por ser uma introdução ao pensamento do Hans Hermann Hoppe e especialmente da maneira como ele aborda a questão, né? Se você for pensar, quando ele começa o artigo, ele fala, eu vou começar com algumas observações teóricas gerais que particularmente ninguém vai discordar. Daí ele começa a falar a questão primordial da sociedade é como resolver conflitos sociais, porque você tem menos recursos do que pessoas dispostas a consumir os recursos, e você resolve isso tipicamente pelo Estado. O Estado moderno é super poderoso, é o Estado que tem o monopólio da força, o monopólio da lei, o monopólio dos julgamentos, o monopólio da legislação. Em última instância, tem o monopólio de decidir sobre a sua posse privada da sua propriedade. Esse monopólio é compulsório e ele quer estudar rapidamente, de uma maneira meio proto-antropológica, ele quer chegar a uma conclusão de como é que esse estado de coisas aconteceu, né? Bem simplesmente. Então essa é a ideia básica do livro. Tem um aspecto desse raciocínio dele que eu não gosto, que é essa ideia que todo conflito é oriundo da disputa por recursos. Eu particularmente não acho que seja verdade, mas vamos em frente. Depois a gente detalha esse aspecto. Mas eu acho que é uma visão bem austríaca, né? E materialista, né? Vamos dizer assim. Que é
tem a ver com a escassez de recursos, né? A economia seria alocação de recursos, né? Da forma mais racional possível, se é que se pode dizer isso. Ele parte do princípio, ele faz até uma brincadeira, digamos, no começo do artigo, que ele fala assim, olha, então como a gente tem aí recursos limitados e tem que ter um árbitro, que tal se você deixasse para mim, né? Para ser o árbitro. Aí é claro, ele fala, claro que você não concordaria com isso. Aí ele fala, é assim que a sociedade funciona hoje, você árbitro é o Estado. E aí a partir daí ele começa a desenvolver as ideias dele. Então, eu achei bastante interessante. Sim, eu acho que puxa para o lado austríaco, para mim ficou claro a influência, mas tem várias defesas de uma ordem mais tradicional que eu fiquei espantado no austríaco, porque um austríaco, a minha visão de austríaco sempre foi os defensores da mão invisível do mercado, o mercado resolve tudo, e esse artigo Você tá falando deixa bem claro, quando você está falando de austríaco, você está falando de seguidores da escola de economia austríaca, exatamente. Não do povo austríaco. Não, o povo austríaco... eu posso falar aqui horas sobre austríacos célebres, inclusive. Ok, segue. Volta para esse foco aqui. Mas só voltando nesse ponto, essa crítica do Zen, evidentemente, é muito boa, é um problema típico do que a gente chama de classical liberals, né, dos liberais clássicos, né, lembrando que a palavra liberal agora como se aplica na ciência política clássica no âmbito europeu, né, na verdade são direitistas, né, os liberalistas econômicos são realmente muito materialistas, você está correto, essa seria provavelmente a primeira crítica a ser feita à obra e à abordagem como um todo. Mais um ponto que o Salazar tocou, que é interessante, no caso, pessoalmente, do Hans Hermann Hoppe, ele já escreveu várias vezes sobre isso, na verdade no mesmo veio do Mises, né, que um aspecto primordial da manutenção dessa ordem da mão invisível do mercado, da propriedade privada e das trocas livres entre indivíduos, é o estabelecimento de uma ordem moral relativamente rígida, né? O Hans Hermann Hoppe já chegou a se pronunciar, inclusive, em favor de leis que criminalizam o homossexualismo, né? E por conta disso ele foi muito criticado. Então é interessante que ele não tocou nesse ponto, mas ele como outros membros da escola austríaca já abordaram a questão da necessidade de moral tradicional para a manutenção dessa estrutura, dessa superestrutura econômica que eles consideram o aspecto primordial, o aspecto organizador da sociedade. Eu entendo a sua crítica, acho que a gente vai ter uma grande oportunidade para atacar essa visão de mundo dele, mas eu acho que nesse ponto em particular é importante lembrar que esse aspecto ficava subentendido em vários dos austríacos essa ideia da necessidade de uma ordem moral. Eles sempre não viam como uma ênfase. Eu acho que agora o ponto da sua crítica que eu acho relevante é que há embates transcendentais, por exemplo, religiosos e ideológicos, que eles tendem a étnicos, excelente, étnicos, que eles tendem a reencaixar, a reinterpretar sob a lente da hipercompetição por recursos. Eu acho que aí sim a sua crítica é muito válida, muito importante. Mas eu entendo que ela é válida para todo o liberalismo econômico e político, na verdade, né? Porque todos eles têm o mesmo problema, não? Sim, claro. Ou você interpreta que tudo é advindo de disputa de recursos materiais ou nada, né? É muito complexo. Todas as guerras são travadas por algum tipo de recurso. Né? Do Vietnã, a invasão do Iraque, tudo tem algum recurso, busca por algum recurso por trás, né? Que nem sempre é verdade. Eu acho que o ponto importante que você falou exatamente é, se você for estudar a história, a motivação dos conflitos, você vai ver que simplesmente não é verdade. Você acha que é citado no episódio passado, retrasado? No episódio passado, aquele livro The Irrational Atheist, onde tem um dos capítulos, tem uma do Vox Day, né? Do Theodore Bill, e tem no final uma lista de motivações para guerras, né? Porque na verdade ele quer se contrapor ao argumento que a religião causa guerra. Você lembra que ele coloca, entre os vários motivos, você tem ideologias e etnias, né? Como motivos, não simplesmente busca de recursos, né? Você tem situações onde países têm relativa abundância de recursos e ainda assim eles são premidos à guerra ou ao conflito. Vou fazer um pequeno resumo aqui do que é a ideia que ele transmite aqui nas sociedades antigas, nas sociedades, vamos chamar assim, de primitivas, um certo grupo de pessoas acaba ascendendo ao governo, né? E vão criar a aristocracia. Com o tempo, essa aristocracia é usurpada desse direito que ele chama de ordem natural por reis, usando certos mecanismos aqui que a gente vai falar depois, e essa monarquia primeiro é absolutista, depois constitucionalista e depois o próprio rei é substituído pela democracia.
Esse é um processo que a gente vê na maior parte dos países que hoje formam o Ocidente. E o que ele descreve é que esse é um processo de decadência, que na verdade a sociedade primitiva, as sociedades antigas, onde você tinha os aristocratas que eram membros respeitados do grupo, da sociedade, essa deveria ser o modelo a ser seguido, e não o modelo que a gente tem hoje de democracia representativa, onde você tem ser governado por pessoas que você não sabe por que estão lá, nem representam os seus interesses, né? E essa aristocracia, como é que ela chega ao poder, né, inicialmente? Ela chega por meio de guerras, né? Ela lidera, por exemplo, numa guerra, num conflito assim, ela assume uma posição proeminente em alguma situação limítrofe, seja guerra, seja alguma escassez específica, e a partir daí ela ascende ao poder, não? Não necessariamente, né? Seria uma elite, né? Aí tem diversos tipos de elite, né? Então toda a sociedade vai se organizar em volta de uma elite, e é uma elite que se entende, né? Acho que através de algum processo consensual, de que eles são justos e estão subordinados a uma lei natural, que é a lei dos homens, né? Do que é justo, do que é autoevidente, né? Então ele fala muito sobre a lei natural, que não é uma lei de burocratas que é criada arbitrariamente, né? Ela é uma lei que emana do povo. E essa aristocracia está abaixo dessa lei. Acho que esse é um ponto importante. Essa aristocracia ascende com base nessa lei natural. Tem uma frase dele que chamou a atenção, que a maior parte fala que a maior parte das leis tem que ser descoberta e não criada, né? Mas viu, Zeno, você vê que essa é outra característica surpreendentemente perennialista, tradicionalista, né, aristotélica, tomista, para alguém que é basicamente um materialista utilitarianista, né? Essa é outra coisa impressionante nele, né? Porque é exatamente isso. Porque a ideia de Aristóteles e São Tomás de Aquino da lei natural é exatamente essa, que ela não é formulada, ela é descoberta, né? Esses aristocratas, eles são os guardiões, digamos, dessa lei natural. Eles sintetizam esse poder natural que vem do povo, né? Então, é muito diferente de uma elite que está desconectada da população, que é algo que ele aborda mais à frente, né? Que são os burocratas, né? Quando a gente chega no último estágio, que seria essa degradação completa do sistema, você tem os juízes, que têm o poder absoluto na hora de exercer o poder da lei, e os legisladores que estão a serviço deles mesmos. Tá? É muito diferente dessa lei natural. Então ele contrasta isso bem. Acho que em nenhum lugar isso é tão claro quanto no Brasil, né? Você tem lá uma elite encastelada em Brasília, lá literalmente isolada física, psicológica, culturalmente do resto do país, moralmente, sabe, deixando centenas de milhões de pessoas à disposição dos seus caprichos, né? Tanto que nesse modelo original você tem o conceito de fidelidade, né, ao aristocrata, ao nobre, digamos assim. Esse conceito não existe hoje. A fidelidade hoje ela está muito mais até um conceito pejorativo hoje, infelizmente, né? Porque tem muito mais a ver com troca de favores, proteção, mas não uma proteção de duas vias, né? É uma proteção de uma via só, né? Então eu tô aqui só para ser protegido num caso de... Só voltando para completar, eu acho que o ponto do Salazar sobre a aristocracia, eu estava lembrando dos 5 regimes de que Platão falava, né, na República, acho que é no livro 8, né, que você começa com a aristocracia, que é uma forma de governo exatamente onde você tem uma elite, que ela até mesmo pode ter conseguido a posição dela por proeza militar, mas o importante é que ela conseguiu por algum mérito com fundamento na realidade. Em última instância, ela foi a mais apta a sobreviver naquele caso. Ela tem um dever, uma responsabilidade para com o povo que ela protege, sob o qual ela governa, e além disso, ela tem um dever específico de manutenção da propriedade do Estado. Aí você vai da aristocracia, segundo Platão, você degenera na timocracia, onde você começa a ter governantes que estão interessados em acumular riquezas. Aí da timocracia você degenera para oligarquia, onde basicamente é um modelo onde você tem a separação direta entre os oligarcas que acumulam recursos sem nenhum tipo de dever, como é que é aquele termo em francês? Noblesse oblige, para com o seu povo. Aí da oligarquia você degenera na tirania, e finalmente da oligarquia você degenera na democracia. E é o que é interessante, você vê só, o Platão escreveu isso quando no século IV a.C., né? Quando a oligarquia degenera em democracia, o bem supremo é a liberdade.
mas a liberdade também é escravidão, né? E na democracia você tem a separação entre a classe superior, os 1%, né, para usar o termo corrente, e você tem uma massa de miseráveis. E dentro da democracia você degenera em tirania. Porque a única coisa que resta é para que um líder supremo seja capaz de capitalizar a necessidade das massas. Né? E a tirania se degenera no Brasil. E um ponto importante dentro dessa discussão é que a cada vez que você tem uma mudança dessas, isso aí é um ponto nevrálgico para um austríaco, principalmente, o custo de manutenção desse governo, desse árbitro, vai aumentando, né? Uhum. Era mais barato, digamos assim, você ter que alimentar uma aristocracia local, depois um senhor feudal que estava ali na sua região, aí depois o rei absolutista, o constitucional e a democracia. E agora há pouco vocês mencionaram aqui, o Zeno mencionou que Brasília é o caso mais paradigmático assim de uma elite completamente desconectada que vive para ser bancada pelo resto do Brasil. E o outro exemplo que eu penso bastante nisso é a União Europeia, que faria a Corte de Versalhes virar uma aldeia de formigas, talvez. A União Europeia é um passo além, porque eles não compartilham nem o país, né? Não compartilham nem o mesmo país dos povos que teoricamente eles estão governando. Parece um daqueles governos militares de regiões conquistadas, né? Basicamente. A impressão que dá que uma raça alienígena conquistou a Europa e instalou um governo, uma espécie de vice-rei, né? Um governo de vice-reis na Europa. Esse é o ponto. Conexão nenhuma com o povo. No Brasil não é diferente, não, viu? Porque Não, é igual. Você tem políticos que fazem carreira em Brasília e quando eles se aposentam, ficam morando em Brasília. Perdeu tanto a identificação com a sua terra natal que não volta para lá depois de encerrar a carreira. Alienados, né, da terra natal, né? Você falou agora desses casos assim, dos políticos que não voltam para a terra natal depois e ficam em Brasília. Eu conheço um que nasceu e foi criado em Brasília, estudou com uma ex-namorada minha num colégio caríssimo de Brasília, e hoje em dia é governador de um estado do Nordeste. A gente tem vários exemplos, né? O Zé Sarney, ele não fez a carreira inteira dele do Maranhão, mas era senador pelo Amapá, né? Amapá, né? Ele mudou para o Amapá, né? Daí ele mudou o domicílio eleitoral para o Amapá. O Jusilei, tem uma frase muito boa do Nicolás Gomes Dávila, aquele intelectual tradicionalista colombiano, que serve bem para isso. Ele fala: uma burocracia, no final, sempre acaba custando mais caro para o povo do que uma classe de nobre. Sim, exatamente. O nobre, em última instância, ele tem algum compromisso com a manutenção, o bem-estar do país, né? Exatamente. O político moderno não tem compromisso com nada. O ponto do Hans Hermann Hoppe, o ponto primordial dele é que privilégio sempre existe, tanto na monarquia quanto na democracia. Na monarquia, o privilégio é para pessoas, na democracia é para funções. Como as funções são ocupadas por um tempo determinado, específico, e elas são atingidas através de demagogia e manipulação dos eleitores, a exploração monopolística que acontece no caso da democracia é muito pior do que a exploração monopolística que acontece no caso da monarquia. Na monarquia, você está basicamente, os monarcas têm um interesse na manutenção do valor do patrimônio do Estado. Na democracia, não. A rapinagem é muito maior porque depois de um número pré-determinado de anos, você tem que se retirar da função. Tem um outro ponto que ele fala também que tem a ver com isso, que é que na democracia moderna acaba atraindo os piores tipos de pessoa possíveis. Sim. Esse é outro Enquanto ponto. que numa monarquia, por exemplo, se você tiver você pode ter um rei maluco, você pode se dispor dele aí, usando os mecanismos mais diversos. A democracia você não tem essa opção, porque todo mundo que acaba entrando nesse meio são pessoas corruptas, né? São ególatras, são megalomaníacos, mentirosos compulsivos. Não tem pessoas boas envolvidas na política hoje em dia. Narcisistas, né? Tipicamente quem entra aí na política é narcisista. E são políticos profissionais, pessoas improdutivas, pessoas sem... Eu não sei nem como é que a gente traduziria isso, mas você diria em inglês marketable skills. Elas não são capazes de fazer nenhum trabalho de verdade, né? Assim, elas não têm nada assim que elas podem contribuir com a sociedade. Elas simplesmente têm a oratória do político profissional, né? Então, realmente, você acaba tendo um efeito digênico, né? Na classe dominante, né? Em última instância. Eu acho que todo mundo concorda com o que ele aponta, né? Assim, mas vamos discutir aqui quais são os pontos que eu considero errados nas ideias dele. Além do que a gente já falou da questão materialista, né? Eu acho que tem um problema muito sério com essa... Quando eu li o texto dele, eu acabei lembrando do texto do Kaczynski, lá, que a gente discutiu uns episódios atrás. Ou na bomba.
do Unabomber. É esse foco nas pequenas comunidades, foco nos pequenos grupos. Eu entendo o valor disso, eu entendo o benefício disso, mas eu também não acredito que isso é o que vai levar a humanidade para o futuro, porque se acaba limitando muito a capacidade produtiva. Eu acho que a gente chegou nos governos nacionais e transnacionais como a gente tem hoje, não só por um processo de decadência, é um processo de necessidade de especialização também. E, em última instância, num processo de escala. A gente não, até que ponto uma aristocracia consegue governar um país do tamanho do Brasil, um país do tamanho dos Estados Unidos, de forma funcional? O que vocês acham disso? Não sei, eu acho que o ponto dele é justamente o contrário, é que inevitavelmente esses grandes leviatãs, esses grandes estados nacionais estão fadados ao fracasso, né? Não acho que ele tem todas as respostas, não. Eu não sei não, Zeno. Eu concordo com o Salazar em parte e assim, não, o ponto que eu ia fazer, porque já reclamaram, teve uma das pessoas que ouvem o podcast reclamam que a gente nunca discorda. Talvez seja um bom momento para mostrar que a gente discorda. Assim, eu discordo de você no seguinte aspecto. Eu não acho que a concentração de poder político advém da necessidade da expansão da capacidade produtiva. Eu considero exatamente o contrário. A expansão da capacidade produtiva gerou tanto excesso de recursos, excesso de riquezas, que permitiu a manutenção de uma vasta burocracia política que é basicamente inútil. É exatamente o contrário. Ela é desnecessária, nesse aspecto eu concordo com o Salazar. Ela é desnecessária, na verdade, é um fator de desestabilização das grandes cadeias produtivas das sociedades industriais. Eu vejo de outra maneira. E eu digo mais, eu acho que a resposta, o Hans Hermann Hoppe, em última instância, o ponto dele é, olha, sempre vai ter exploração monopolista em qualquer um dos dois sistemas. Então a resposta dele acaba com o Estado. O Estado tem que desaparecer e, na verdade, aí sim você chega no resultado que você quer. São praticamente aldeias, né? Eu acho que eu diria que a resposta é de um tradicionalista, nesse caso eu estou me chamando de tradicionalista reacionário, se sempre vai ter exploração monopolística, é melhor que ela seja feita por proprietários da terra. Nesse caso, a aristocracia. É melhor que ela seja feita por gente que se identifica com o povo e que tem um interesse específico na manutenção do valor fundamental dos recursos da sociedade e do território que ele preside. Sim, é uma exploração mais racional, digamos. Se você está investido naquele pedaço de terra ou naquele feudo, no caso, você não é tão predatório, né, teoricamente. Eu entendo, eu concordo até um certo ponto, mas eu acho que essa não é a saída, porque, como a gente falou dos outros episódios, o futuro da humanidade é migrar para o espaço, para outras estrelas, senão ou extinção. E não são senhores feudais que vão levar a gente para o espaço, né? Os senhores feudais estão preocupados ali com aquele pedacinho de terra, aquele pequeno condado. Mas não, aí você está assumindo também uma história já determinada, né? Que a gente vai para o espaço, a gente não sabe se isso vai acontecer, né? Tem dois finais para a história. Ou a humanidade vai para o espaço, em algum momento, vai migrar para outras estrelas, ou vai se extinta. Não tem um terceiro cenário. Não tem um cenário de que a gente vai ficar num ambiente estável, todo mundo vivendo na floresta, em pequenas vilas, pela eternidade. Isso não acontece. Mas, Zeno, voltando para aquele... se eu não me engano, o Taleb fala bastante disso no Antifrágil, né? Um dos pontos que ele faz lá é que o grande boom de desenvolvimento tecnológico do século XVIII e XIX, na verdade, ele não aconteceu por causa dos grandes estados, ele aconteceu apesar dos grandes estados, ele aconteceu, inclusive, ele vai além, ele diz que isso aconteceu apesar das universidades, ele aconteceu no que ele chamou de dos cavaleiros cientistas, pessoas tipicamente nobres, com excesso de recursos, excesso de tempo, desenvolvendo experimentos nos seus ambientes privados. Se você quer fazer uma espécie de tecnopunk, né, uma revisitação tecnopunk do futuro do feudalismo, imagino que com o tecnofeudalismo você poderia, por exemplo, ter processos produtivos compactos que permitissem você a exploração espacial, não? Por que essas duas coisas elas têm que ser intrinsecamente incompatíveis? Eu não sei porque, eu não sei se isso é possível, porque a tecnologia como a gente experimenta hoje, ela precisa de cadeias produtivas extremamente longas, né? Matérias-primas e produção de componentes e produção de componentes intermediários até chegar num produto final. Eu não sei se isso está no escopo de uma sociedade, entre aspas, feudal. Né? Não sei se isso é possível. A gente está falando de desenvolvimento tecnológico do século XVIII e XIX, mas isso tudo está muito longe, apesar da gente considerar que a gente está num período de estagnação tecnológica, está muito longe do que um computador, um smartphone, está muito longe do que alguém poderia
poder produzir em casa, né? Mas você imagina que no modelo desse, eu não vejo nenhuma característica intrínseca desse modelo que não permita longas cadeias de comércio entre essas regiões autônomas, né? Eu fico pensando, por exemplo, na Liga Hanseática alemã, né? O comércio é tenso entre as cidades e estado, não? Você não necessariamente precisa de uma unidade autônoma com uma burocracia gerindo ela para que ela seja profundamente produtiva e ativa no comércio, não? Não sei, a quantidade de transformações envolvidas aí me parece ser muito pequena, né? Você compra especiaria de um lugar e vende no outro. A gente está falando de um computador, um carro moderno. Hoje tem milhões de matéria de peças, de diferentes materiais que passam por N transformações, né? Esse que é o meu problema com isso tudo. Mas deixa eu propor um outro aspecto então para você. Você consegue antever, por exemplo, um senhor feudal, como por exemplo um governante de Singapura? Singapura, com o seu tamanho, é uma potência industrial, não? Então algo desse tamanho é viável e ainda assim é capaz de produção industrial de alta qualidade. Então, não precisa ser necessariamente, quando você fala em senhores feudais, não é necessariamente a restrição ao quê? Não mais que 1 milhar de pessoas e no campo, né? Não necessariamente. Eu fico pensando em alguém como o Lee Kuan Yew, né? Entendeu? Porque eu acho que o ponto aqui, e para mim isso volta no ponto que o Salazar começou a tocar, que é fundamental, né? Que é o ponto da aristocracia. A aristocracia, ela representa o povo sob o qual ela governa, né? Eu me lembro que acho que uns 2 ou 3 episódios atrás eu cheguei foi naquele episódio sobre a traição das elites. A representação, o Eric Vogel é um dos caras que mais estudou a representação, né? A ideia de Ouçam, viu, pessoal? A Traição das Elites, episódio 2. Muito pouco download lá. Isso aí. Escuta o episódio 2. Você ter um parlamento eleito, entendeu? Pelo voto popular, o voto popular universal, ele como é que é o termo que o Eric Vogel chamava isso de representação elemental, mas ele não tem representação existencial. Quer dizer, você hoje elege o parlamento brasileiro, qual que é a preocupação, qual que é a discussão primordial no parlamento brasileiro? É aumentar salário do deputado. É basicamente essa a grande discussão. Por outro lado, um camponês do Império Habsburgo, ele era muito mais representado pelo nobre dele, sabe por quê? Porque ele não queria casamento gay, ele não queria peladão do MASP, ele não queria putaria, ele não queria droga. Sabe o que não tinha no Império Habsburgo? Casamento gay, peladão do MASP, droga e putaria. Então ele era muito mais representado sem ter votado em ninguém do que os cidadãos do Parlamento Brasileiro, que todos têm direito a voto e todos elegem deputados. Sem dúvida. O ponto primordial é representação, né? Porque eu me lembro de um artigo algum tempo atrás naquele excelente e-magazine do American Sun, né? O nome do artigo era, se não me engano, era Como Realmente Funciona o Governo, né? Daí ele falou, você pensa que o governo é formado por legislativo, executivo e judiciário, né? Você é um tonto que aprendeu isso na escola. Na verdade, o governo é formado por povo. Eu não sei nem como é que a gente traduz para o português. Vocês me ajudem. Como é que vocês traduzem constituencies para o português? Eu não sei. Eleitores. Não, é que constituências são grupos, né? O ponto é que são grupos de interesse, né? Com cidadão. Eu não sei. Porque o ponto do constituency, né, é um grupo de pessoas que têm um interesse comum, entendeu? Então, os empresários são uma constituency, os pobres miseráveis são uma constituency, os lavradores são uma constituency, é mais ou menos isso, né? Esse é o ponto. E formalismos, né? E o que ele chama de formalismos olha que interessante, o Salazar, ele fala, formalismos são, na verdade, mecanismos para resolver disputas por recurso. É interessante, ele usa o mesmo termo, né, nesse artigo. E o ponto dele é que um bom formalismo, portanto, que se transforma numa boa lei, ela é uma lei que não aliena as constituentes, esses grupos de pessoas, nos seus direitos mais fundamentais. Ele tem certos direitos que são inegociáveis, que eles recusam a perder, né? E fora desse âmbito de direitos negociáveis, ele tem certos direitos que eles estão dispostos a perder para ficar dentro do modelo formalista, ficar dentro da lei. Mas se você extravasa nisso, você vai causar um cenário pré-revolucionário. Aí o exemplo que ele dá muito bom é o exemplo daquele governador, o Ralph Northam, da Virgínia, o governador corrente da Virgínia, aquele maluco doido, tentou, na verdade, passar uma lei que basicamente tornaria todos os cidadãos possuidores de armas como criminosos, né? E legalizar todos eles. O ponto que ele fez, essa constituency, que são os usuários de armas, eles estão dispostos a sacrificar um pouco
seus direitos, que seria, nesse caso, o quê? Seria não conseguir acesso tão fácil a armas, o acesso tem que ser complicado, estão dispostos a ficar o sacrifício. Estão dispostos a fazer o sacrifício. Agora, se o ponto chega no qual eles vão ter que perder as armas ou serem presos, você criou um formalismo que viola os direitos básicos e negociáveis dele, portanto, você vai colocar esses caras na ilegalidade. Na verdade, é interessante porque volta ao ponto do Hans Hermann Hoppe com a exploração monopolista que você tem na democracia, né? Como essas leis elas não são descobertas, são inventadas, e como os proponentes, executores dessas leis não têm um interesse específico na posse do território em particular, eles não têm problema nenhum em causar esse tipo de insurreição ou pré-revolução que, na verdade, destrói o valor, né? Destrói a capacidade produtiva do território. Sim, e depois emigra para o estado vizinho, né? Ou para o país vizinho, ou para algum paraíso fiscal, para aproveitar o fruto do seu trabalho. É por isso que acho que ele fala originalmente lá, acho que é interessante isso, que as aristocracias das sociedades mais primitivas sempre estavam ligadas a aspectos bélicos da sociedade, né? Sempre estavam lá na frente da linha de frente para defender quando viesse algum invasor ou alguma ameaça ao território. O compromisso deles chega ao ponto de ser físico, né? Coloca a própria vida em risco. Vocês lembram daquele artigo, né? Acho que eu falei mais de umas 2, 3 vezes. A fórmula para enlouquecer do mundo, Olavo de Carvalho, onde ele fala exatamente sobre essa questão, né? Que existia realmente a moral sexual da nobreza era muito mais relaxada do que a moral sexual estrita, digamos, dos camponeses. Mas qual que era a contraparte? É exatamente essa que você fez, né, Zeno? No momento da batalha, no momento da luta, no momento do que o invasor apareceu, quem é que ia colocar a sua vida na linha para defender? É o nobre. Então tinha uma contraparte, né? O problema da burocracia moderna, da elite oligárquica moderna, é que ela manteve essa lassidão moral, por exemplo, na moral sexual, sem nenhum tipo de compromisso, né? Sem nenhum tipo de skin in the game, sem nenhum tipo de noblesse oblige, sem nenhum tipo de obrigação para com o seu povo, né? Um dos pontos que a gente já fez aqui várias vezes é... Veja, um juiz que levanta de manhã e movido pelo seu interesse em ser um guerreiro de social, decide, eu vou esvaziar esse presídio porque ele está superlotado, as condições são muito ruins. Sim, mas qual que é o senso de dever para com o seu povo? Porque você esvazia o presídio. Quando essas pessoas saírem, esses presos saírem e começarem a barbarizar a população, qual que é a sua responsabilidade nisso? No fundo é nenhuma, você sabe qual é? Nenhuma, né? Os mortos, os estuprados, os aleijados, os roubados por conta desse ato de absoluta vaidade moral do juiz, não tem consequência nenhuma para ele. E acontece o tempo todo, não? Talvez não tão dramaticamente, né? Mas acontece o tempo todo. Isso me lembra uma passagem até do artigo que ele fala que, na verdade, existia aí um reconhecimento mútuo entre os direitos, né? Tanto da nobreza quanto da população, e que o maior mito que levou à criação dos monarcas absolutos seria criado pelos intelectuais, em que o mundo existe no estado natural de guerra total e que somente um monarca absoluto poderia dar um contrato, digamos, né, para esse monarca absoluto, que seria a saída para essa situação de guerra constante, né? E aí ele até traz essa ideia de como a monarquia começou a falhar, né, quando houve uma aliança entre os intelectuais e o rei, em que ele conseguiu manipular, digamos, a população para dar poder absoluto para ele. Intelectual nunca faz nada que preste, né? Essa que é a verdade. Onde a gente tem problema, tem intelectual. E aí ele minou a força da nobreza, né? A nobreza, a aristocracia primeiro, depois da nobreza. Isso, e consequentemente da nobreza, que nessa perdeu todo o poder. O Salazar, mas você lembra que no livro ele mesmo fala, né? Os intelectuais, assim, a demanda pelas habilidades dele nunca está em alta em nenhuma sociedade. E eles são profundamente vaidosos. Lembra que ele fala um negócio assim? É por isso que eles criaram esse mito que, na verdade, ajudou a elevar a vaidade deles mesmos. Eles primeiro instrumentalizaram o rei, né, para fazer isso, para exatamente... Porque você veja que o ponto, né, o Salazar, é que eles que não é que simplesmente ter o rei em equilíbrio para com a nobreza, né? O Francis Fukuyama fala bastante disso, né? Especialmente nas sociedades europeias, como o rei existia como uma espécie de campeão do povo em equilíbrio com a nobreza, né? A nobreza impedia que o rei governasse de maneira despótica, como o Hans Hermann Hoppe está escrevendo aqui, criando leis do nada. Por outro lado, o rei impedia que os nobres explorassem o povo de maneira rapina, né? Então, na verdade, existia esse equilíbrio entre os três grupos, né? Os intelectuais, na verdade, ajudaram o rei a aniquilar a nobreza e, ato contínuo,
eles começaram a solapar o poder do monarca absoluto, porque eles diziam que isso não era igualitário, né? Porque não é muito diferente do, né, fazendo paralelo lá com o outro episódio, os intelectuais eles provêm suporte para esses tiranos, né, tanto modernos quanto no passado. E assim, você pode até fazer um paralelo. Quem seriam esses intelectuais, né? Talvez gente de fora, estrangeiros, não sei, né, de repente. Tem, exatamente. Tribos diferentes. Um pouco Gente sem identificação, né, com nativos. sem raízes, talvez. Sorry, não consegui controlar. Sorry, não deu. Essa foi demais, ok. Esses intelectuais sem raízes. Ok, eu preciso me recuperar. Isso foi muito bom. Thank you for that. Um outro assunto que eu acho que eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar dos intelectuais, porque tem mais um assunto que eu queria falar, eu não queria esquecer antes de falar. Você já falaram dos intelectuais, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar dos intelectuais? Não, esses intelectuais, eles infestavam a corte, né, dos reis e, enfim, causaram esses e outros problemas. Quando fala de intelectuais, duas cenas de filme me vem à mente, né? Um é Henrique V, do Kenneth Branagh, lá os escrivãos lá querendo justificar que para ele a guerra contra a França. Da lei sálica, né? Da lei sálica, né? Da lei sálica, inventando lá que ele tinha direito ao trono. E outro é o Cidadão Kane lá e os jornais insuflando a guerra dos Estados Unidos contra a Espanha. Os dois casos são, abre aspas, intelectuais, né? Isso é um bom ponto. Os intelectuais, a classe intelectual nesse caso, inclui jornalistas, tá? Só para deixar claro que são os grandes fomentadores de tragédias e destruição social do planeta, sem dúvida nenhuma. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. A gente já comentou acho que no episódio sobre fake news, né? Do Hoaxer, do Mike Cernovich, como a imprensa fomenta guerras, fomenta conflitos e ela não assume nenhuma responsabilidade pela fomentação que ela tem dos conflitos. Né? É só olhar a imprensa, como é a postura da imprensa agora nessa crise do coronavírus, né? Como ela está sendo irresponsável, né? Fomentando pânico. Então, você tem que lembrar que ela inicialmente minimizou. Enquanto Trump, Bolsonaro e outros líderes populistas consideravam sério, ela minimizou o alcance da crise. Agora que eles estão se mobilizando para abertura e reabertura das economias, agora elas estão simplesmente insuflando a gravidade da doença muito, muito, muito além da realidade objetiva dela. Interessante, que eles mudaram a narrativa, né? Rapidamente. Acabei de ler aqui, eu estava no Twitter aberto, só fazer um parênteses que a Band saiu do ar enquanto Datena falava sobre o remédio lá. Aí estou com uma teoria de que os chineses mandaram shutdown na Band. Lá como cá, né? Ou cá como lá, sei lá. Se o Datena não sumir, ela saiu do ar mesmo. A Band saiu do ar. Se o Datena não desaparecer, tá bom, né? Já ficarei feliz. Entendeu? Eu queria, antes da gente ir para as conclusões, eu queria colocar uma coisa de discussão aqui. Essa questão do anarcocapitalismo. Muito bom. Vocês acham isso viável? Você acha que isso eu vou falar para você por quê. E eu vou falar para você por quê. Porque, Zena, eu vou te falar, não é viável, eu vou te falar porque esse para mim é o ponto cego de todos esses libertários. Eles não admitem, basicamente, a desigualdade humana num aspecto muito primordial, que é o aspecto intelectual. Eles não entendem que o anarcocapitalismo funcionaria se tem uma população com QI médio de 110. Se o QI médio da população é 80... E todo mundo honesto, né? E todo mundo honesto, entendeu? Você tem o QI médio de 110, você tem um grupo, por exemplo, como os anglo-saxões, que por dezenas de gerações foram submetidos a um regime de execuções, particularmente por crimes, muito severo, que acabou gerando um efeito eugênico, portanto uma população ordeira, bem comportada e com um QI médio relativamente alto, 105, digamos assim. Isso não é verdade para outras partes do mundo. O japonês também, né? Que o governo fala, não vai na rua e ninguém sai, né? Aqui o governo fala, não vai na rua e todo mundo vai pra praia.
faz festa, baile Mas, funk. Zeno, você veja que interessante que esses países que a gente cita, por exemplo, como o Japão, a Coreia do Sul, a China, que tem população ordeira e com que é China não. relativamente alta, China não. isso é verdade para os Han, pelo menos para a etnia Han, isso é relativamente verdade. E ainda assim, esses povos não preferem o anarcocapitalismo, né? Sim. Eu não lembro quem foi que fez isso, eu me lembro, tô tentando lembrar agora qual foi o cientista político que fez esse ponto. O Mendes Moldbug chegou a fazer esse ponto em algum momento. Paulo Cogos. O Paulo O Mendes Moldbug fala, não existe nação de filósofos. Não, mas então... o ponto dele é anarcocapitalismo é coisa de branco, coisa de anglo-saxão. Basicamente isso, tá? É uma mania de anglo-saxão só, entendeu? Isso só funciona nesse período, se você tem um grupo extremamente homogêneo, restrito no tempo e no espaço. Eu diria que, mesmo que funcionasse, eu acho que funcionaria só por um breve período de tempo, porque ele não parece ser um sistema resiliente. Escala, né? Não escala. Não. Nem escala, nem resiliente. Não. O menor sinal de problema ia acabar, entendeu? Eu acho que aconteceria o seguinte, a gente estabelece aqui no nosso província aqui anarcocapitalismo, mas a hora que os vizinhos ficarem sabendo, eles vão usar o sistema a favor deles. Esse é outro ponto, viu? Esse é outro ponto, viu, Zeno? É o terraplanismo da teoria política, cara. Porque assim, é uma questão besta ficar discutindo isso. Mas o Salazar, esse ponto do Zeno eu acho muito importante, só para reforçar o ponto dele. Só funcionaria o anarcapitalismo se todas as civilizações adotassem ao mesmo tempo. Esse é outro ponto, de novo, não? tipo a revolução do Nabomber lá, né? Impossível de ser prática, né? Sim, exatamente. Porque, o Zeno, um exemplo simples, né? No anarcapitalismo você não tem forças armadas estatais. A adesão a uma força armada privada é puramente voluntária. Aí, na fronteira, não tem fronteira, certo? No anarcapitalismo ninguém controla a fronteira. Do lado desse país você tem uma república comunista marxista-leninista, no qual o serviço militar é compulsório. O que aconteceria em uma geração? Sim, né? Sem dúvida. Você tem a tomada, né? Se não pela imigração, seria tomado por força militar. Esse é um ponto muito bom. Muito obrigado por ter lembrado da questão do anarcocapitalismo. Então, o último ponto que eu queria fazer é sobre a questão de propriedade. A gente não chegou a falar disso, mas eu acho só para fazer uma diferenciação, quando você fala de propriedade, isso é bem abordado naquele texto clássico, relativamente clássico, já que é o Manifesto Neofeudalista. Eu não estou dizendo que eu sou um neofeudalista, só soltando que eu li o manifesto, e o manifesto começa de maneira muito interessante falando: jamais conseguiremos destruir o socialismo enquanto não acabarmos com a propriedade privada. Você escuta essa frase e fala: fuck, o cara tá falando, que coisa mais louca. Mas aí, na verdade, quando você vai ler no texto, ele faz aquela separação entre o conceito clássico de propriedade privada versus o conceito moderno, né? Para deixar bem claro, o que é propriedade privada no conceito clássico? É alguma coisa que você recebe quase como um fiel depositário dos seus ancestrais e que você tem que passar para os seus descendentes. Então, na verdade, você tem uma responsabilidade para com a sua propriedade de fazer com que ela se torne melhor, com que ela evolua, com que ela se torne mais produtiva, e você tem uma responsabilidade de defendê-la, inclusive com a sua própria vida. Aí, inclusive, quando você pega, acho que é o Carl Zimmermann, né, que tinha aquele livro The Ancient City, quando ele fala que o pater familias romano, na verdade, a esposa e os filhos são propriedade do pai da casa, né? Ele quer dizer que, na verdade, você tem a responsabilidade, inclusive, para com a sua vida, defender a esposa e os filhos. É isso que ele diz com propriedade. Agora, o conceito moderno de propriedade, que nasceu em certa medida com o liberalismo econômico, com a escola austríaca, essa ideia é aquilo que existe para sua indulgência privada e aquilo para o qual você pode fazer o que você quiser, o que der na sua telha. Então, se você for pensar em, sei lá, 50 mil anos de história social, de humanidade se organizando sociedade, só nos últimos 200 anos esse conceito de propriedade privada se tornou corrente, né? Por que eu estou fazendo esse ponto? Estou fazendo esse ponto para dizer, quando um nobre, né, quando um aristocrata tem a propriedade de uma terra, e inclusive tem a propriedade dos servos de uma terra, entendeu? O entendimento clássico é que ele tem uma responsabilidade com todos eles, com cada um deles, né? Responsabilidade de defender, responsabilidade de alimentar, responsabilidade de garantir que todos eles atinjam o máximo do seu potencial. Não essa ideia que se eu tenho a posse da terra, a posse dos animais, a posse até dos servos, eu posso sair por aí matando todo mundo. Não, essa é uma grave violação da lei natural, né? Dos seus deveres como proprietário, né? Só é importante fazer esse ponto, porque quando você entende isso, fica claro por que a exploração monopolista na aristocracia, na nobreza, ela é muito menos destrutiva, ela é muito
menos dada à rapinagem que a exploração no modelo ocidental moderno, no qual a burocracia, as funções burocráticas, pessoas ocupando funções burocráticas, exploram a propriedade. Não sei se deu para entender tudo que eu falei, sei lá se foi cortado, mas é isso. Eu só queria fazer esse ponto que eu acho muito importante. Eu acho que a gente devia falar mais sobre esse assunto. Propriedade é um assunto muito importante, é um assunto muito interessante, né? Esse conceito da dicotomia moderna e antiga. É um conceito bem diferente do que se tem hoje, né? Sim. Bem diferente. E assim, todas as vezes que se ouve, né, agora falando sobre a Idade Média novamente, né, toda vez que se fala da Idade Média é sempre de forma muito pejorativa, né? Sim. Muito pejorativa. Muito negativo. Acho que tem um problema com esse conceito, especialmente quando a gente chega na ideia de terra, né? Que a terra é de quem chegou primeiro ali e passou para o seu descendente, vendeu e não sei o quê. Hoje, se a gente quisesse restabelecer esse tipo de conceito, ia ser muito complicado. Né? Tem locais no mundo aí que estão ocupados há milhares de anos e você estabelecer quem realmente tem, abre aspas, direito sobre isso é inferno na terra. Né? A gente vê esses debates lá em certos países do Oriente Médio, Israel especificamente, né? Quem tem direito à Palestina, né? O povo de Israel, são os judeus, não é? São os árabes, não é? São os acadianos, são os assírios, são os cuxitas, sei lá. É muito complexo isso. Isso é uma coisa que ele aborda, né? Que é a propriedade lá de quem tem que ter uma clara, o Hans Hermann Hoppe, né? Isso. Tem que ter uma clara ascendência sobre um determinado pedaço de terra, né? Uma determinada propriedade qualquer. Uma espécie de cadeia de custódia, né? Da propriedade. Né? Sim. Desde quem chegou... em certos locais, esse é mais fácil de ser. Sei lá, quem chegou primeiro em Rondônia, os locais são mais recentemente ocupados, né? Mas em outras partes do mundo ia ser muito complexo. Né? Mas, de novo, isso não é algo que você vai aplicar simultaneamente ao mundo todo. É muito mais intrapaís do que interpaís, de qualquer modo, né? Mas eu concordo com você que, em última instância, você vai ter que ter um ponto de corte, né? Vai ter que falar, vamos voltar até X mil anos e, a partir daqui, assumir que quem conquistou aquela terra, conquistou, tem a posse, né? Sem dúvida nenhuma, você vai ter que chegar nesse ponto, não tem jeito. Em última instância, a conquista aí volta ao ponto do Jusilei, né? Que ele fez quando os aristocratas tornaram aristocratas por conquista. A conquista é parte natural do processo de estabelecimento de propriedade, não tem jeito. Né? Vamos admitir isso. O meu ponto que eu estava tentando fazer é que pós-conquista, comportamento do conquistado para com a propriedade é muito diferente do conceito moderno de propriedade. É só isso. É só esse ponto que eu queria fazer. Muito bom. É isso aí. Mais algum ponto aí, alguém? Não, acho que não. O artigo é super curtinho, dá para ler rápido, é gostoso de ler. Peguei o áudio, dá 1 hora, um pouco mais de 1 hora de áudio. É isso mesmo, 1 hora, é isso mesmo. 1 hora de áudio. Então... E ele tá gratuito no site da Mises.org, tá? Super, super fácil de ler. E ainda que você não concorde com ele levanta pontos interessantes. Pelo menos entenda pelos pontos dele. Exato. Acho que nesse aspecto, todos concordamos, né? Que ele tem alguns diagnósticos interessantes. Essa ideia principal que a democracia não é o fim da história, né? A democracia, na verdade, é um problema que a gente está vivendo aqui ao longo do processo, né? Um ponto de decadência ao longo do processo político. E não é o fim, né? A gente vai ter que, acho que, de novo, para a humanidade voltar a progredir, a gente vai ter que pensar num outro modelo, né? Tem que adotar um outro modelo onde os governantes e os governados compartilhem algo mais do que horário eleitoral gratuito, né? Não, acho que se a gente pode aprender com esse modelo, né, do feudalismo, é que decisões descentralizadas tendem a favorecer mais a população do que decisões centralizadas. Isso acho que é fácil de provar, né? Sim. A gente tem a União Europeia, tem a União Soviética, a China, né? Então, a gente já falou sobre descentralismo e localismo em outros episódios, né? Talvez não diretamente, mas... O que vai ao encontro da doutrina social clássica da Igreja Católica, que é o subsidiarianismo, né? Os problemas da população têm que ser endereçados pela autoridade mais próxima da população, se a capacidade da autoridade permite isso, né? Sempre foi esse o ponto, né? Sim. Então, no fundo, é localismo. O localismo é mais robusto, né? Esse que é o ponto, ele é muito mais robusto, em última instância. O Zeno, eu lembro de uma frase do Hans Hermann Hoppe, acho que é do Democracia, o Deus que Falhou, né? Que ele falava, democracia não tem nada a ver com liberdade.
lembre-se que para eles liberdade é muito importante, para a escola austríaca. Democracia é uma variante soft do comunismo. E raramente na história das ideias foi considerado qualquer coisa diferente disso. Esse é o Hans Hermann Hoppe, a opinião dele sobre democracia. Lembrando de novo, né, que a gente falando no tempo, a democracia representativa, como a gente conhece a democracia de massa, né, é um experimento muito recente. Né? Não tem nenhum país que tem mais, ou talvez o mais longevo seja os Estados Unidos, mas mesmo assim, você disser todo mundo tem direito ao voto, como a gente considera hoje que é um direito natural, menos de 100 anos. Né? Tá aí o resultado, né? Década de 60, né, o Zeno? 60, 70, né? Se for olhar. Democracia de massa mesmo. 50 60, anos. 50 anos. E olha o estado de... o sufrágio, né? É o grande... Porque você deu direito de sufrágio, a gente discutiu isso também de novo no episódio 1, né? Direito de sufrágio é quem não tinha skin in the game no país, né? É quem não contribuía com nada pro país e que não tem interesse de longo prazo nenhum no país, né? Esse que é o ponto, né? E você veja só, 50 anos depois, os Estados Unidos é um país com 20 milhões de imigrantes legais, tranquilamente, tensões étnicas tremendas, e quanto agora? 14 trilhões de déficit, 14 trilhões de dólares de déficit. E aumentando. Exato. Enquanto que a gente vive monarquias, impérios e reinos que duraram milênios. Quanto foi o pacote que foi aprovado do coronavírus? 5 trilhões? Foi aprovado. Foi horrível, foi aprovado. Dá muito mais dinheiro para os bancos e megacorporações do que para o cidadão médio, como esperado. Vai dar muito certo isso. Super certo. É isso aí. Então, recomendamos o artigo do Hans Hermann Hoppe. Ele era discípulo do Rothbard, né? Do Rothbard, o Rothbard é o grande mentor mestre dele, segundo ele. O Rothbard, já que você mencionou, o Rothbard, eu lembro ele tinha uma frase muito boa, você vê só, ele também era anarcocapitalista, ele é bem doidão, tá, gente? Ele é um Paulo Cogos velho que se veste que nem adulto, o Paulo Cogos se veste que nem criança, né? Aquelas bermudas ridículas dele, aquelas camisas. O Rothbard falava que os serviços e os bens produzidos pelo Estado são divididos em 2 subgrupos. Os bens e serviços que deveriam ser eliminados e os bens e serviços que deveriam ser privatizados. É isso. Por aí você já tem uma ideia, né? De como ele é. Sim, o Estado não produz nada, né? O melhor Estado do mundo, que se analisar todos os governos, um concurso de governos, é o Estado, ele desperdiça menos que os outros. O Estado não produz nada. Excelente. Muito bom, pessoal. Recomendamos a leitura do texto, facilmente encontrável aí no Instituto Ludwig Mises. Não tem em português, né? Gratuito, como o Salazar falou. Eu li em inglês, eu não encontrei. Talvez, será que no Mises Brasil tem traduzido? Não sei. Não achei no Mises Brasil. Não tem tradução em português do texto, pelo menos. Em outros artigos do mesmo autor, mas esse permanece disponível apenas em inglês. Recomendamos a leitura de qualquer forma para quem se interessar pelo assunto. Me despedindo aqui, Zeno Estoico. Boa noite a todos. Salazar. Boa noite. Jusilei. Boa noite, eu recomendo muito a leitura desse artigo. E Pepe. Boa noite. Boa noite a todos, até a próxima. Encerramos aqui o episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência.